Bom dia, pessoal! Estamos começando mais um programa ao vivo com Henrique Cristo aqui na Soust, em Brasília. E você que está nos assistindo pela primeira vez, avise seus amigos e familiares para que eles possam usufruir dos transcendentais ensinamentos ministrados por Henrique Cristo. Sejam bem-vindos, descontentes, livres pensadores, ateus, curiosos e os que estão insatisfeitos com a sociedade contemporânea. Questionem Henrique Cristo, sanem suas dúvidas e vivam melhor na Terra, mesmo face a um mundo tão conturbado, aparentemente sem esperanças. Todos os sábados, às 11 da manhã, henricristo.tv, o canal da Liberdade Consciencial. E não esqueçam, mandem suas perguntas através do e-mail henricristonaweb@gmail.com. Agora, após invocar seu Pai, Senhor e Deus, Henrique Cristo procederá com a elucidativa dissertação antes de responder novas questões. No ar, henricristo.tv. E o Pai de todas, o Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo bem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que anunciei prenunciando o meu retorno. Eu sou emissário do Pai, reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente ao meu Pai, andar indumentado assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em torno do sol. O sol brilha e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continua sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do nécio com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho dizendo: acorda-te, ignorante, desperta-te, sou Henrique Cristo, filho do homem. Somente o demônio, Herodes, possuído pelo demônio, pediu e exige milagres. O maligno disse, enquanto eu jejuava 2000 anos: se és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Ao que lhe respondi: nem só de pão vive o homem. Em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é ululante, não carece de provas. Minhas obras falam por mim. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois digno de meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Vê que eu vos adverti, orai e vigiai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Mateus 24, versículos 5 e 24. E os lobos em pele de ovelha, Mateus 7, versículo 15, vieram em meu nome antigo, obsoleto Jesus, enganaram, fizeram prodígios e com o fruto da delituosa chantagem do dízimo e venda de falsos sacramentos, adquiriram emissoras de rádio e televisão. É justo para me distinguir deles, meu Pai me reenviou com um novo nome, INRI, Apocalipse 3, versículo 12. INRI é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz, INRI. INRI, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me humilhavam, quando se cumpriam as Escrituras. INRI é o nome que custou o preço do sangue. Guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz.
Bem-aventurados sois vós que me escutais, porque eu só vos falo o que eu escuto do meu Pai que é em mim. Que a paz seja com todos. Bom, vamos então à primeira pergunta, que é do Alfred Lott de Joinville. Qual a tua percepção sobre os judeus? Como ex-judeu, você os condena por terem o colocado na cruz? Como ex-judeu, não? Eu não sou ex-judeu, eu sou judeu, entende? E eu não posso de maneira nenhuma condenar os atos que praticaram, porque eles estavam sendo enganados, ludibriados, induzidos, assim como não posso culpar agora aqueles que blasfemam, xingam, porque estão sendo enganados. Os donos do cabrestos obrigam eles a xingar, blasfemar contra mim. E naqueles tempos, os donos do cabresto, os diretores, os dirigentes do Sinédrio, sentiram os seus interesses contrariados. Vejam, pois, meus filhos, enquanto que para alguém entrar na sinagoga, para alguém ir lá pedir um perdão por um pecado, para pedir uma misericórdia, supostamente para Deus, porque na verdade tinha uma camarilha, uma corja de sacerdotes, cada um deles com seus interesses pessoais. Então eles tinham que me odiar muito, porque eu de repente recebia qualquer infeliz, qualquer pecador na rua e dava a eles, pedia ao Pai por eles, e eles se sentiam aliviados de seus pecados. Então efetivamente eles tinham que me odiar muito, assim como me odeiam os donos do cabresto contemporâneo. Todos os donos de cabresto atuais, é óbvio que me odeiam, só não podem me crucificar, porque os tempos são outros, porque eu vim agora aqui com a missão de libertar o meu povo do jugo dos falsos religiosos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Por esse motivo, eles não podem agora, a minha missão é outra, a minha realidade é outra. Eu já entreguei-me em holocausto, né, para resgatar o pecado que a humanidade cometera por minha conta há milênios. Então agora não posso culpar o povo judaico, os que blasfemaram, que gritaram, crucifiquem, 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 porque eu deixei e deixo sempre o juízo para o meu Pai. Ele que é o supremo juiz, o supremo criador, o único ser incriado, eterno, o único ser digno de adoração e veneração. Todos aqueles que blasfemam, xingam, odeiam o filho dele, o servo dele, o profeta dele, o enviado dele, se acertam com as eternas e divinas leis dele. Então eu não odeio ninguém, não tenho raiva de ninguém, não tenho nada contra ninguém dos contemporâneos. Eu sou o ser mais odiado da face da terra atualmente. Eu sei, porque todos aqueles que têm interesses contrariados com minhas afirmações, imagina, eu nunca estive na Austrália e tem pessoas que me odeiam ferrenhamente lá, nos Estados Unidos, na China, no Japão, não podem nem ver falar meu nome, entende? Isso é normal. São as pessoas que estão a serviço das trevas, e aqueles tempos também. Imagine só, eu falava ao povo, né? Não demandava nada de ninguém, não pedia nada, liberava eles de um monte de grilhões que lhes foram impostos durante séculos pelas ambições, porque o ser humano é falho, o ser humano peca, o ser humano odeia, o ser humano inveja, e daí o ser humano tem ambições pessoais inconfessáveis. Ou por acaso vós acreditais que algum sacerdote, algum pastor é santo? Ou que algum pastor, algum sacerdote não tem ambição pessoal, não pretende tirar alguma coisa de ti para levar para a casa dele? Todos eles são humanos e pecadores e ambiciosos, assim como na política, inclusive os políticos. O mais grave problema da política é que os políticos seguem os maus exemplos dos que se dizem religiosos. Porque o político diz assim, bom, se aquele que se diz representante de Deus, bispo, cardeal, padre, pastor, faz isso, mais aquilo, por que eu não posso fazer? Se eu não fizer, eu sou visto por eles como otário, como bobo. Então eu posso fazer coisa ainda maior. Se eles criam leis a favor deles, criam leis para
azucrinar, para surrupiar as parcas economias do povo, usando o nome de Deus, por que eu, político, também não posso tirar a minha fatia desse povo incauto que me elegeu? É assim que eles pensam, assim que eles fazem, entende? Então, mas eles não têm culpa também, porque eles foram mal, seguiram mau exemplo. Então, em verdade eu vos digo, meus filhos, em todos os tempos, sempre eu aconselhei e aconselho agora de novo, o único refúgio garantido é o Senhor. Na hora do vamos ver, quando a coisa fica preta, fica insuportável, reuni-vos com o vosso Pai Celeste no vosso quarto, com a porta fechada para ninguém entrar, nem cachorro, nem ninguém. Lá invocais o Senhor, como eu já ensinei há 2000 anos. Mateus 6, versículo 6. Lá tu invoca Ele, só tu e Ele, uma conversa entre tu e Ele. Não precisa de intermediário. Esses que se dizem intermediário são aves de rapina que querem surrupiar as vossas parcas de economia, querem enfiar a mão no vosso bolso. Vai no quarto, como eu ensinei há 2000 anos. Mateus 6, versículo 6, lá tu invoca o Pai, Ele te escuta e te abençoa. E tu fica livre do teu... Não tem na terra, não tem lugar nenhum, um refúgio tão perfeito como o aconchego, a intimidade com o Pai. Lá tu começa, não precisa nem vir aqui. Só vem aqui quem tem tempo, quem pode, quem me conhece. Mas em casa, lá no quarto, eu tenho muitas pessoas em diferentes partes do mundo que me amam, que sabem que eu estou aqui, que se assimilam o que eu ensino, sem nunca ter estado vindo aqui, sem nunca ter podido vir aqui. Claro, sejam bem-vindos os que podem vir, mas os que não podem ter certeza da intimidade com o Pai, sem ter nenhuma obrigação de fazer longas viagens, né? Só aqueles que podem, que sejam bem-vindos. Tenham toda a minha paz, meus filhos. Leandro, do Rio de Janeiro. INRI, pode uma pessoa que veio precocemente na indumentária humana, mas que ainda possui instintos bestiais, gerar filhos evoluídos? Pode, se ele tem um corpo físico, né? Se ele tem um corpo físico, na indumentária humana, como tu disseste, e tiver algum espírito evoluído que precisa reencarnar até para administrar, para disciplinar, para domesticar este ser que tu estás acabando de me perguntar, pode sim. Quantas vezes eu vi na minha longa caminhada sobre a terra, papai e mamãe dizem, meu filhinho me ensinou isso, me ensinou aquilo, olha esse menino, ele diz cada coisa, estou aprendendo com meu filho. Quantas vezes eu vi isso? Sem contar, não misturando a coisa, né? Não misturando, mas já misturado, que na atual conjuntura, muitas pessoas de bastante idade até estão aprendendo com os netinhos a mexer na net. Mas seja não é predestinação, isso é uma circunstância sociopolítica, tecnológica, contemporânea. Mas já eu cansei de ver também quantos vovozinhos estão aprendendo com o netinho de 10 anos como trilhar na net, até para poder ver o Filho do Homem que vos fala, né? É louvável que as crianças ensinem os de mais idade, para eles poderem acessar e para se cumprir o que meu pai disse, e que eu reportei há 2000 anos, que quando eu voltasse, todo olho me veria, todo olho me verá através da net mundial. Isso será inevitável. Naqueles dias, nem os governos conseguirão censurar, porque Deus vai abrir as portas, as paredes, e todos poderão ver o Filho do Homem com o cabelo branco da cor da neve, como está escrito em Apocalipse 7, versículo 14. Apocalipse 7, versículo 14. Como é? Apocalipse 1, versículo 14. Em breve eu não vou mais citar o versículo, porque eu li a Bíblia mais uma vez, e é muito número, né? Mas então, frisar bem. Capítulo 1, versículo 14, que eu estarei com o cabelo sobre a neve. Ainda bem que eu tenho minha assessoria aí, que me fica de olho para me ajudar para isso. Estão aqui também, são meus discípulos e discípulos. Pode ir adiante. O Fênix 34 de Brasília. INRI, gostaria de saber sua opinião sobre essas greves e manifestações pré-Copa. Parece que o povo está despertando e mostrando insatisfação. O senhor acha que isso será só um fogo de palha?
Tem alguns gravetos também no fogo, né? Não é só eu vislumbro alguns gravetos, né? Mas nada acontece na terra, reitero uma vez mais, sem o consentimento do Altíssimo. Se Ele permitiu que depois de muitas idas e vindas, muitos conchavos, muitas negociações, se realizasse esse evento aqui, deve ter algum propósito que nem todos podem vislumbrar. Esses dias eu dei uma entrevista para um jornal lá de São Paulo, me fazendo umas perguntas mais ou menos disso, Jornal Diário de São Paulo. Vamos ver quando é que eles vão publicar, se vão publicar, né? Então eu não sei, meus filhos, Deus tem os seus propósitos. Ah, mas Cristo tem que saber tudo. Não. Só meu Pai, meu Senhor e meu Deus, que é também vosso Pai, se vós o compreendeis, é que sabe tudo. Só Ele é onipresente, onisciente, onipotente e onividente. Eu apenas vejo e sei as coisas que Ele me dá a saber, que Ele me faculta até para cumprir a minha missão na terra. Então, as coisas serão, quem viver verá. Eu sei que existem interesses políticos. Eu sei, até já respondi para esse jornal, por exemplo, que a Copa do Mundo, ela interfere na vida dos povos. Por exemplo, as cartas geralmente são marcadas. Marcadas. Basta olhar lá atrás, 78, se elas não estavam marcadas para facilitar a continuidade do Rafael Videla como ditador na Argentina. Então as cartas são marcadas. Agora, quem marca as cartas só pode marcar se o Altíssimo permite. Eu reitero uma vez mais, Deus escreve direito mesmo que por linhas tortas. Por linhas tortas porque os homens entortaram e entortam as linhas. Tenho toda a minha paz. Espero que deixa eu explicar mais uma coisinha. Esse evento Copa do Mundo era para ser um encontro de fraternização, de fraternidade, um evento esportivo deveria ser um momento dos povos se encontrarem, se confraternizarem, misturarem suas culturas e até produzir bons exemplos. Mas o futebol era para ser assim. Mas infelizmente o que se vê hoje em dia, 3 mais 3 mais 3 mais alguns outros pontinhos suplementares, além desses 3 todos que eu já disse. Nada mais a declarar. Henri, de Brasília, qual foi o maior legado deixado por Davi na história? Bem, Davi, o maior legado que ele pode ter deixado para aqueles que estudam a natureza humana, para aqueles que estudam antropologia, biologia, psicologia, o maior legado que ele deixou foi no âmbito familiar, que um líder de uma família deve pensar sempre, esse é um legado que ele deixou contra a vontade dele, deve pensar sempre na família e não num indivíduo só. Esse foi o maior legado que ele deixou. Que ele chorou depois que tudo que Absalão fez, o que fez, ele chorou e ficou inconsolável, entende? Enquanto que os outros ficavam tudo olhando, né? Esse foi o maior legado que um chefe de família, um líder, ele pode até, é natural que aconteça que ele tenha dentro da própria lei da igualdade, uma diferença entre um filho e outro, só que depois que o filho cometeu os atos que cometeu, impensado, errado, incorporado por demônios, etc., na hora que ele recebe o castigo, o líder tem que ser mais... Esse é o legado que... Já me perguntou, então? Esse é o legado que Davi deixou. O líder tem que ser bem equilibrado e não ficar chorando a morte, o passamento, por mais violento que tenha sido, daquele que até o último momento fora seu detrator. Esse é o legado que ele deixou, que os chefes de família, para quem lê a Bíblia, porque a Bíblia reitero uma vez mais, é um livro de letras mortas, repleta de fábulas, lendas, parábolas, e até metáforas e até charadas. Isso é a Bíblia. Então, há que buscar no Pai compreensão dos mistérios, mas é sagrado, assim, lá no meio de tudo isso que eu falei, estão os fragmentos da lei divina.
como eu ensinei na parábola dos diamantes, tem que remover as palhas, remover até achar o diamante, para formar a coroa da sabedoria. Então, respondendo à pergunta, concluindo, os chefes de família, os líderes, eu compreendo que por motivos karmáticos, às vezes um chefe de família sente uma coisa diferente por um filho do que o outro. Isso tem a ver com karma, mas só que ele tem que saber até que ponto esse filho que está chamando tanta atenção dele, o ama ou veio ali para lhe fazer purgar. Esse é o legado, já que me fizeste a pergunta, meu filho, esse é o legado que foi deixado nos tempos de Davi. Tenho toda a minha paz. Leonardo, de Raul Soares, Minas Gerais. Será possível alguém ficar dentre os escolhidos, mesmo não tendo reconhecido como Messias, mas que não o tenha desconsiderado a possibilidade, respeitando seu ensinamento, não julgueis para que não sejais julgados? Ou nem todos que sabem serão escolhidos, mas todos os escolhidos serão dos que sabem? Escolhidos, quem escolhe, felizmente não sou eu. Felizmente. Por isso que eu disse há 2000 anos, muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Quando aparece na mídia eu chamo todos, mas na hora de escolher, quem escolhe é o onipresente, onisciente e onipotente, o Altíssimo, o Eterno. E como ele escolhe? Justamente quando revela para o escolhido a identidade do filho dele, do servo dele, que daí vai, através dessa escolha, o escolhido começa a ouvir, aprender as coisas que vêm da parte dele através de mim. Então, se tu nunca estivesse comigo, nunca viste quem sou, não sabe, não sei, mas se tu assimilas o que eu ensino, então tu sim podes ser escolhido pelo Pai. Porque a escolha que Deus faz, a escolha para ser o eleito, não é alguém que vai ganhar um mandato político, coisa assim. O que é o eleito? O que é escolhido? Mais comumente considerado antigamente na Bíblia, um judeu. Escolhido é alguém que Deus ministra. Veja bem, Deus ministra as leis dele para a cabeça de uma pessoa. Mas não basta Deus ministrar as leis se a pessoa não tiver aptidão para assimilar. Então a escolha ocorre quando Deus dá aptidão para assimilar o que Ele ensinou, através dos profetas nos tempos e através do filho dele, do servo dele que está vos falando. Então, quer dizer, a escolha ocorre naquele momento que tu veja bem, no fundo, quem se escolhe és tu mesmo. A hora que tu deixa tua mente livre para assimilar o que eu ensino, a hora que tu começa a raciocinar eretamente e caminhar eretamente, deixas de rastejar, de raciocinar como os répteis, caminhas ereto e raciocinas ereto, sem cabreiro, sem domínio de ninguém, só entre tu e ele que ministra as leis para ti. Começas a entender, pedir para ele para entender humildemente, para entender como funciona o mecanismo da lei. Aí tu começa a assimilar e daí tu vai dizer, tu pode ser um ateu. Eu tenho certeza absoluta que vão haver até ateus que vão ser escolhidos. Como eu já tenho várias pessoas que me seguem que são ateus, mas são ateus graças a Deus. Quer dizer, eles não sabem que sabem, entendeste? Não sabem que sabem quem sou, etc. Está no inconsciente. Nem todos chegam a ter a graça de, no consciente, ver a verdade. Mas mesmo assim fica valendo aquilo que eu disse há 2000 anos: conhecerei a verdade e a verdade vos tornará livres. E se fordes livres, sois escolhidos. Porque os escolhidos não podem ser escravos de ninguém, de nada. Os escolhidos são livres para comungar diretamente com o Altíssimo. Eles estabelecem uma simbiose com Deus e ninguém pode invadir. Essa simbiose é indevassável. É só entre eles e Deus. Ninguém. Esses são os escolhidos. Não importa de que raça, de que cor, de que país eles nasceram, eles comungaram com Deus e estão escolhidos. E podem nunca encontrar comigo e nem perceber quem sou. Podem. Basta que eles entrem em comunhão com o Pai. Eu não estou querendo, não estou aqui pegar uma multidão de escravos. Eu não quero escravos. Eu quero e amo os que amam a liberdade.
E a liberdade única, viável, é a liberdade consciencial. Esta que eu ensino da parte de meu Pai. Tenham todos a minha paz. Marcelo Patrício de Maringá. A sua bênção, mestre Henri. Mestre, Pedro, há 2000 anos atrás, te negou quando não pôde assumir que estava do seu lado. Hoje em dia, as pessoas que não podem dizer que acreditam no Senhor por pressão da sociedade também estão te negando? Se há 2000 anos eu disse, aquele que não me confessar diante de Deus, eu não o confessarei diante de meu Pai. Aquele que não me confessar diante dos homens. Muito obrigado pelo detalhe. Aqueles que diante de Deus, Deus não tá. Aqueles que não me confessarem diante dos homens, eu não o confessarei diante do meu Pai. Mas Deus vê tudo, então tá mais ou menos, né? Então, porque Deus vê tudo, né? Então, agora, se eu disse isso há 2000 anos, que aqueles que não me confessarem diante de Deus, eu não o confessarei diante dos homens e de Deus, eu não confessarei diante do meu Pai. Agora eu vos digo, é melhor não ficar discutindo por aí sobre mim. A sociedade contemporânea está virada de cabeça para baixo, as leis estão invertidas, os seres humanos estão treinados, como eu falei que ia ser, para odiar, a caridade está se esfriando, está tudo como eu falei há 2000 anos. Então, não, aliás, até eu mesmo que disse que quem não me confessasse, eu não confessarei diante do meu Pai. Agora digo-vos em verdade, evite falar que sois comigo. Guardai em vosso coração o vosso sentimento. Não fazei proselitismo, não tentai convencer ninguém sobre mim. Eu mesmo que disse aquilo agora, digo isso por causa dos momentos que estamos vivendo, por causa que se proliferaram as falcatruas religiosas, a embostologia, a falcatrologia, a engodologia se tornou lei na Terra. Os ensinamentos aqui na Terra estão muito complicados, muito diversificados, muito invertidos, entendem? Inclusive eu fico olhando, só vendo, só enxergando, filhinhos, sem poder interferir agora. Lei da palmada, que mamãe não pode dar uma palmadinha na bunda do filho. Eu fico só olhando. E que uma mulher que socialmente não tem nenhuma posição que pudesse servir de exemplo, vem aqui no Congresso, dá um abraço no presidente do Congresso e vem aqui impor como pauladina das causas justas que não se pode dar uma palmadinha. Por acaso alguma vez essa mãe, essa mulher já soube que é educar um filho ou uma filha? Não, porque ela não educa, ela contrata uma babá para cuidar de uma filha que ela teve assim, clandestinamente fora do casamento. E com que moral uma mulher dessa pode ficar ensinando como é que deve se educar ou não uma criança? Então, eu dessa vez sou obrigado a reconhecer, mais uma vez, aliás, que está tudo invertido. Entende? Meus filhos, quem de vós que está me ouvindo e que tiver mais de 30 anos, que não levou uma boa palmadinha e não tem a agradecer da mamãe por ter sido disciplinado, hein? Quem? E se a menina leva o menino uma boa palmadinha, vai depois ocupar espaço nas prisões. Se os genitores não podem dar uma educação exemplar para o filho, nada de violência. Eu recomendo sempre que as mães nunca, jamais castigue o filho com raiva, e sim com amor, pensando, eu vou te corrigir para que depois a polícia não tenha que corrigir-te, para não ter que te levar cigarro na prisão, para não ter que te levar nada na prisão. Então eu te corrijo agora para não ter que te visitar na prisão depois. É assim que as mães devem educar, as genitoras devem educar seus filhos, não com raiva. Agora, quem nunca educou o filho, como eu tenho certeza que essa pessoa que veio aqui fazer esse teatro ridículo aqui no Congresso, nunca o educou, até porque eu nunca formou a família. Eu posso falar isso publicamente porque é a verdade. E a verdade dói.
que doa a quem doer. Entende? Então, quer dizer, me desculpa, nada contra aquelas pessoas que não tiveram o privilégio de formar uma família, nada contra, ao contrário, até sou solidário e ajudo. Só que eu acho que uma pessoa que nunca formou uma família, nunca educou uma família, ela não tem direito de interferir nas leis do Congresso, vir lá bajular ou fazer uma aparição inusitada numa casa de lei. Essa é a minha opinião, entende? A minha opinião. Já que estamos falando sobre essas coisas todas, né? E isso aqui é Inriguez.tv, é onde eu posso falar, sim, o que eu considero relevante. Então é isso, meus filhos. Está tudo virado de perna para cima. As leis... Como é o nome da pessoa que fez a pergunta aí mesmo? É o Marcelo Patrício. A pergunta de novo? Quer a pergunta de novo? Sim. Mestre, Pedro, há 2000 anos atrás, te negou quando não pôde assumir que estava do seu lado. Hoje em dia, as pessoas que não podem dizer que acreditam no Senhor por pressão da sociedade também estão te negando? Então, por isso que eu falei tudo isso sobre a sociedade. Nenhum problema. Eu tenho pessoas comigo que moram no meu coração e que batalham pela causa do meu pai, que me negaram, sim. Inclusive a minha discípula mais antiga, que está comigo há 30 e poucos anos, quando ela me viu lá em Belém do Pará a primeira vez em 81, ela disse: que Cristo coisa nenhuma, Cristo na terra. E ela está comigo há 30 e poucos anos, então não tem problema nenhum. Está ali ela, não custa me matar. Olha a fuça dela, está com 87 anos, hein? E está aqui comigo. Ele conheci com 53, já tem 87. Então, tá vendo? E nunca me negou. Depois disso, todos, inclusive aqueles que de imediato vêm e choram, e aqueles até, às vezes a pessoa que no início me nega, às vezes até pessoas que xingam, às vezes elas praticam boa obra. Em São Paulo tem um bispo das igrejas farisaicas que se tornou benemérito. E aí? Por acaso alguém pode ir contra? Eu disse publicamente e se tornou benemérito, contribuiu com a causa do Senhor. Então, quer dizer, não dá para ninguém pode. E ainda mais recentemente um pastor também de outra igreja farisaica também fez boa obra para o Senhor. Então eu não posso de maneira nenhuma discriminar, porque eu nunca sei que hora, só meu pai sabe, que alguém vai se acordar, que a humanidade vive no marasmo, está assim, andar no meio de rastro. A hora que alguém se acorda e olha para cima, vê o rótulo fez, opa, aí vem me questionar, daí eu vou lhes explicando tudo, vou explicando, aí a mente se torna lúcida, livre. Os engodos dogmáticos são esfacelados e a luz brota, mesmo na cabeça que outrora foi blasfemadora. Eu tive tanta experiência nesses longos anos, então não dá para dizer porque o Pedro me negou 3 vezes. Eu também disse que ele ia me negar, e nessa vez ele veio aqui, prestou o serviço dele, cumpriu a missão dele, me ajudou a fundar SUSP e já partiu, que Deus o tenha em Santo da Paz, e pronto. Um dia a humanidade vai saber a verdade. Por enquanto eu não posso falar tudo isso agora, mas um dia eu vou falar tudo sobre Judas Iscariotes, vai tudo ser esclarecido. No dia certo e na hora certa, a humanidade vai querer saber a verdade, e a verdade a tornará livre. Tenha minha paz. Pessoal, vamos para um breve intervalo, já voltamos. Voltamos, pessoal, e a próxima pergunta é do Juliano de Jundiaí, São Paulo. Inri, gostaria de saber por que Deus, o nosso Pai, fez nós nascermos sem dentes, usar fraldas, sem saber falar e etc. E quando ficamos velhos, voltamos a ser criança novamente, ou seja, sem dentes, usando fralda e perdendo a fala. Deus é perfeito, eu reconheço, mas gostaria que você explicasse o porquê de toda essa passagem da nossa vida, nascer criança e morrer criança. Interessante, né, meu filho? Veja bem, ele acabou de descrever o estágio terrenal de cada um de nós, né? Só que ele esqueceu de uns detalhezinhos, né? Ele esqueceu de mencionar
que no início a gente anda de 4. Os primeiros movimentos que a criança faz é como um quadrúpede. Ou não é? Isso ele esqueceu de falar. Então são todos os processos, o processo da vida sublime, belo, que Deus criou, para que aprendamos desde criança as lições que poucos assimilam da humildade e da evolução. Ele esqueceu também de perguntar para mim, depois eu vou responder tudo que ele falou, por que as crianças são tão agitadas? Por que elas são tão inquietas? Tão insuportáveis? Ficam agitadas? Exceção, raras exceções, com raras exceções. Por quê? Então vou explicar também isso para ele, que me escuta, né? Que a criança é muito agitada assim, porque é um espírito grande num corpinho pequeno. Então ele queria logo se expandir para ser do tamanho que ele é. Ele tem aquele corpinho pequeno, tem que esperar crescer, né? E daí esse período de crescimento é que ele vai levando, vai tomando as podas, vai aprendendo os contatos com as coisas. Eu conheci um garoto que, quando pequeno, comia o excremento, não sabia. E aí, coisas assim, para depois, quando ficar grande, a mamãe contar para ele não ser tão, sabe, tão orgulhoso, né? E assim eu vi cada coisa, né? Então, as crianças, elas efetivamente têm que ser assim, para ter o período do aprendizado, a lição que a Mãe Natureza dá para todos nós. E um dia ele vai crescer. E daí o espírito vai se acostumar no corpo, que daí o corpo está do tamanho que cabe. Procure imaginar você colocar, digamos, um homem de 1,80 m ou 90 dentro de um pequeno caixão, aqueles contorcionistas. Vocês já viram como é que fica? A pessoa fica lá toda. Imagina se ele tem que ficar muito tempo ali, como ele ficaria? E a criança fica assim, anos e anos, tem que crescer lentamente. Por isso que ela então é agitada. Bom, agora a pergunta que ele fez foi por que temos que nascer sem dente e depois morrer sem dente? Bom, alto lá tem uns que moram com dente, depende, com o avanço da tecnologia hoje em dia, os dentistas implantam dente e tem pessoas que moram com 80 anos com dente. Então esse cálculo não está bem. Isso é nos tempos antigos, né? Os nossos avós usavam aquela chapa que depois colocavam lá no... Tá, mas e a fralda? Hã? E a fralda? Quanto à fralda, quando é pequeno usa a fralda, aqueles que têm, que podem usar, né? E porque antigamente as mães tinham que lavar e colocar um dia tudo descartado. E quando fica de idade, não é só fralda que ele tem que usar. É que quando fica de idade, ele volta sim, ele se prepara para ser novamente criança. É uma preparação. Antes de partir, aqueles que têm o privilégio, que conseguem atingir a ancianidade, e são treinados para, quando reencarnar, se acostumarem com a fralda. Olha só que maravilha da natureza. Quando eles são pequenos, usam fralda. Aí vivem, viajam, matam, roubam, trabalham, inventam, constroem e destroem. Aí quando fica na idade anciana, né? Aí eles estão sendo treinados para voltar a usar fralda. Então não custa nada dar uma treinadinha antes de partir, né? Então dá uma treinadinha, se ironizar, mas ironizando também, né? Já que ele fez a pergunta tão interessante. Então no final da vida ele usa de novo fralda. Aí aquela criança que ele criou, que ele educou quando pequeno, muitas vezes é aquela que vai trocar as fraldas dele ou dela. Olha que coisa incrível, né? Olha como minha Mãe Natureza, às vezes aquela criança que ele trocou a fralda, eu sei de vários casos. Aí depois, essa criança que vai depois trocar a fralda dele, preparando-a para quando voltar saber que vai usar a fralda de novo. Isso é os ditames da Mãe Natureza. Não existe tecnologia que vai mudar isso. Pode dar uma disfarçada, uma maquiada, mas o contexto vai ser este. Você vai nascer, vai ter que de novo... Eu vou jogar no ar uma coisa bem estranha, assim. Vou jogar um objeto estranho agora no ar para quem quiser me ver. Já que ele fez a pergunta, eu vou jogar um objeto bem estranho no ar.
Aqui não é a arte da guerra, não se ensina, mas eu vou jogar no ar para cada um pensar um pouco, né? Homens que me ouvis, são homens que estão me ouvindo, prestai muita atenção, na vossa visão libidinosa, nos vossos desejos carnais, nas vossas noites de elucubração sobre as mulheres. Nunca pensastes por quê? Só vou falar isso hoje, nada mais. Porque vos sentis tão atraído pelas coxas das mulheres? Nunca pensaste por quê? Homens terráqueos, por quê? Nunca pensastes? Não? Pense um pouco por quê. Eu digo por quê. Vós sois tão atraídos pelas coxas das mulheres, inclusive ultimamente elas estão exibindo na televisão abundantemente, porque vós sentis, o segredo metafísico disso é profundíssimo. Vós sentis uma ferrenha necessidade de voltar à origem. Vós sentis uma necessidade, homens, de vos escapar dessa responsabilidade que foi colocada sobre vossos ombros quando vos tornastes adultos, que se pudesseis, gostariam de voltar à origem, à mãe, à genitora. Então sois atraídos pelas coxas das mulheres, só que não dá, crescestes, não tendes mais espaço dentro da bolsa de água que porventura poderíeis formar lá no ventre da vossa escolhida. Não tendes como retornar. Então, intuitivamente, buscais introduzir lá para dentro do lugar de onde saísses alguma coisa de teu corpo. Tudo no plano da inconsciência. Digam que eu sou louco, podem dizer, mas os psicólogos honestos, intelectuais, os psiquiatras, os que estudam de veras a mente humana, vão enxergar isso que eu acabei de falar. Tem umas outras, muitas coisas que eu não vou falar, porque eu já sei que desde já estou... Olha, nesse momento eu estou criando um escândalo dentro de algumas casas, né? Imagine só, quer dizer que ele está dizendo que eu senti atraído pela minha mulher, pelas coisas dela, porque eu queria voltar a ser pequeno. É a realidade. O mando é passado de mão em mão. Por isso essas encrencas entre sogras e noras. Os homens estão sempre querendo voltar para o aconchego, para a proteção materna, da mãe, e sem saber porquê, sentem-se atraídos pelas coxas das mulheres. Pronto. Ai de quem porventura vinha me julgar, já estará condenado a ser escravo por resto da vida de uma mulher, e de preferência uma mulher bem tinhosa, para aprender a não me julgar, porque eu estou dando o melhor de mim, estou dando o melhor de mim. Aqueles que blasphemarem, xingarem, porque eu estou ensinando a verdade, haverão de ser castigados de ser escravo o resto da vida de uma mulher bem, sabe, daquela da canção lá. Conhece aquela canção, meus filhos? Antiga, não lembro agora quem foi ele. Como é que é mesmo? Deixa eu lembrar um pouquinho. Não sei porquê, tu és tão vaidosa, cigana má, cruel e caprichosa. Gostas de ver minha alma envenenada. O teu prazer é me fazer sofrer. Já fiz tudo para te dar vida mais feliz. Até já quis te dar um lar. Teus carinhos não são meus. És volúvel, anda, parte a Deus. Olha, é uma mulher dessa merece aquele que me blasfemar agora. Uma mulher assim merece ficar à mercê de uma mulher dessa, aquele que xingar, porque eu ensinei um mistério biofísico, psíquico da natureza humana. Tenham toda a minha paz, meus filhos. Eu, como cantor, sou um péssimo orador. Nem no banheiro, nem as paredes do meu banheiro gostam de ver-me cantar. Toda a minha paz. Júnior Garcia. Ing, moro em Natal e queria saber se fazer piadas desumanas vai me condenar ao inferno.
Ore por mim, por favor, e pelos meus amigos que têm esse costume. Gostaria de falar apenas suas iniciais: R, P, T, D e C. Obrigado. Fez muito bem esconder o nome, porque, né, às vezes criaram por aquilo que eu falei anteriormente. Ninguém é obrigado a declinar o nome quando fala comigo. Inclusive, só é obrigado a dizer para eu responder que cidade está falando. Mas pode sim se ocultar através de um pseudônimo quando não quer assumir a responsabilidade de que falou com Henri Cristo, né? Mas, de qualquer maneira, as piadas, tudo que puder, faz bem, meu filho, para ti? Faz bem para os teus amigos as piadas que vocês encontram no salão de piadas de vossas casas? Se fizer bem, não é pecado. Não. Porque pecado é tudo que fizerdes que faz mal a ti ou a outrem. Tudo que fizerdes que não faz mal a ti nem aos outros não é pecado. Se fizer bem, então não é pecado. O importante é que possais viver assim tranquilamente, serenamente. Que o vosso cérebro, em harmonia com o restante de vosso corpo, esteja sereno, equilibrado. Agora tem que saber o que é equilibrado também. Tem que saber em que lugar contar piada e qual a piada contar. Ok? Então veja bem para quem tu vais contar a piada e qual é a piada. Porque se tu fizer mal para alguém, ofender alguém, daí já estarás pecando. Tem que ter cuidado. Tá ok? Tenha minha paz. João de Pouso Alegre, Minas Gerais. Henri, é certo eu pedir uma certa quantia de dinheiro para Deus? Se for, como eu devo pedir além de orar no quarto com a porta fechada e olhar para o infinito? E como saber se meu pedido foi atendido? Você não deve pedir uma certa quantia, meu filho. Não é certo. Porque Ele sabe, tu pode pedir que Ele te abençoe, que Ele te proteja, que Ele atenda a tua necessidade. Diga, ó Senhor, se concede-me a graça que eu queria, me dê inspiração, me ilumine para que eu consiga obter, digamos assim, uma casa onde eu queria comprar, na praia onde for. Aí tu pede para Ele, humildemente, no quarto, porta fechada. E também não diz que Ele quer que tem que entregar amanhã, não. Isso vai demorar às vezes um pouco, porque como está bem claro que Ele deixou nas leis dele, paciência nas demoras de Deus, para te alegrar com isso mais tarde. Então tu deves pensar, pedir, mas sentir, a hora que tu sentir dentro de ti, nas tuas mãos, formigamente sentir que o teu pedido foi aceito, é sinal que começará o mecanismo da vitória ser desenvolvido para tu vislumbrar o atendimento ao teu pedido. Mas tu tens que pedir com segurança. E outra coisa, não fica espalhando no teu ambiente com as outras pessoas o que tu pediste, que daí começam as aves de mau agouro. Só o fato de tu contar para pessoas, às vezes até invejosas, que tu pediu isso para o Senhor, daí já vai atrasar muito. Entendeu? Então tu pede uma coisa para o Pai, guarde contigo o teu pedido até que Ele atender. Daí quando Ele atender, não precisa dizer que Ele atendeu, todo mundo vê. Daí tu pode sim, se quiser dizer, olha, eu pedi ao Pai e Ele me atendeu. Mas daí já quando está atendido, meu filho, cuidado com as línguas, porque língua não tem osso, né? Então tu fala às vezes e depois falaste para uma pessoa que vai ficar aí digamos que o teu pedido dependesse. Eu vou te dar um exemplo, dá para ti, para quem estiver aí me ouvindo, para não pensar que estou falando, jogando palavras ao vento. Se tu pedis ao Pai um emprego mais lucrativo, né? Tu pedes ao teu Pai um emprego, uma melhor condição econômica na tua vida, né? Daí tu conta para um colega de trabalho que tu pedisse isto. Daí esse colega conta para o teu chefe, que de repente gosta muito de ti, te considera muito útil. Então já o teu chefe, mas esse colega, porque gostam da tua presença aí, já vão vibrar para que tu não saia dali, entendeste? Claro que Deus está acima de tudo, mas só o fato de tu cometer esse sacrilégio de falar para os outros o teu colóquio com Deus, já vai
nebulosar, criar uma nebulosa em cima do teu pedido. Isso é uma coisa muito delicada, mas quem quiser entender, entenda. Por isso que o segredo do sucesso é o segredo. As coisas entre tu e o Pai, preferencialmente até que se concretizem, guarde entre tu e Ele. Por isso que eu digo orar no quarto com a porta fechada, para ninguém escutar, ninguém estar te atrapalhando a tua intimidade com Ele. Espero que Deus vos ilumine, a todos vós que me ouvis, facultando-vos entender o significado das minhas palavras. Tenha minha paz. O Helder de Cabo Frio, Rio de Janeiro. Olá, gostaria de saber quais as evidências da existência de um Deus e como se prova que só existe um Deus? Bem, essa pergunta do Helder aí de Cabo Frio é muito interessante. Isso é uma coisa que está de fora o íntimo. Ninguém nunca vai precisar provar que Deus existe. Ninguém. Deus dá para ser visto até nas pedras. Então, quanto a isso, eu posso, primeiro, respondendo a ele que em qualquer lugar, que até quando ele abre os olhos, de manhã cedo, se ele quiser, pode ver Deus. Pode ver Deus ao abrir os olhos, que Deus, que é onipresente, facultou-lhe abrir os olhos. E não duvides que sem a anuência dele não poderias abrir. Não duvides. Só em tu abrir os olhos já está uma prova que Deus existe em ti. Em ti. Porque a hora que Deus, onipresente, não se manifestar em ti, não abres mais os olhos. Entendestes? Então, agora tem outras coisas que eu posso citar. Uma vez uma jornalista alemã me perguntou lá em Paranaguá, na montanha, como é que era Deus, né? Eu tenho que falar às vezes muito para dizer como é Deus e nunca conseguirei isso, porque Deus é inefável. Ele é aparentemente invisível. Do ponto de vista prático, técnico, invisível. Mas do ponto de vista íntimo, passível de ser sentido, visto, porque dá para tu ver Deus em todas as coisas. Até no movimento de um inseto tu pode ver Deus, porque o inseto não se move sem, ai que absurdo, né? Não, sem a anuência do onipresente. Então Deus tu pode ver em todas as coisas, e principalmente em ti. Olha para as tuas mãos, quando elas se mexem, e fique sabendo que elas não podiam se mexer sem a anuência de Deus, porque o sangue que está dentro da tua mão é vivificado pela presença de Deus, e a hora que ele ausentasse ali do sangue, que é a residência do Espírito, tua mão fica paralisada e depois necrosada. A hora que o sangue não circular mais na tua mão, no teu pé, em qualquer parte do teu corpo, Deus é onipresente. Ele é que vivifica cada célula do teu corpo e cada partícula do teu sangue. Agora, como saber, segundo a pergunta dele, que é uma pergunta dupla, que Deus é um só? Aí está. Já pensou, se tivesse muitos deuses, é mais que um? E ele é onipresente, onividente, onipresente, onipotente, onisciente. Se ele fosse mais, se eu tivesse mais que um Deus, então eu ia ficar numa dúvida, que, poxa, mas agora, com que Deus vou falar agora? Estou num sufoco, preciso sair de uma armadilha, de uma cilada, eu preciso buscar saúde para o meu corpo, eu estou no meio de inimigos, quem vai me proteger? Esse Deus aqui não é competente, então eu vou lá para um outro continente. Mas como eu vou sair daqui para ir encontrar outro Deus, já que esse aqui não é competente? Se eu estou aqui preso, estou retido, estou arrestado por motivos econômicos, por motivos até de guerra civil, o que seja, então daí era complicado. Mas como Deus é um só, onipresente, onisciente, onipotente, tu não precisa ir daqui para outro continente buscar socorro nele. Tu invoca ele no teu quarto com a porta fechada. E se tu não estiver no teu quarto nem com a porta fechada, não podes invocar ele ali, numa emergência tu invoca ele até num banheiro de qualquer lugar.
Ou ainda, se não tiver, até mesmo num local, só que não deixe ninguém perceber que você está invocando Ele. Invoca Ele discretamente. Põe as mãos assim na frente do teu rosto, quer ver? Disfarçadamente. Olha só como é que tu pode invocar o Senhor até em público. Claro que não fazer a oração completa no Pai Nosso, mas pode invocar Ele assim, quer ver? Ó, o Pai Santo, ilumina-me, para que eu sirva. Pronto, tu invoca Ele, o Pai, ilumina-me, para que eu sirva sem equívocos, bem discretamente. Ou ainda diz assim: doravante, além de adorar a Ti só, Senhor, Te amarei antes de tudo. Só uma coisa, é um contato com Ele. Cada vez que tu te sentir mal, que tiveres encontrado com uma pessoa que te hostilizou, que te fez mal, que tu sentisse mal em qualquer lugar que tu estejas, e não podes ir no teu quarto e invocar o Pai, nem podes ir num banheiro sequer, tu invoca Ele, põe as mãos assim para ninguém ver que tu está invocando Ele, para evitar as blasfêmias, para evitar um monte de coisa. Só invoca Ele, Senhor Pai Santo, protege-me. Só. E daí, depois em casa, sim, aí tu vai lá e invoca o Pai. Mas só aquele contato que teus ouvidos ouviram, teu ouvido tem que ouvir tua invocação. Só aquele contato, tu já vai sentir que elimina, expele qualquer energia que estava te circundando. Eu estou falando isso por longa experiência. Quantas vezes eu estava num aeroporto, numa estação de trem, numa rodoviária, em um país diferente, e não podia, não tinha nem onde ir para invocar o Senhor. Então eu tinha que colocar a mão assim, ó. Claro, se alguém dizia que eu era louco, fanático, porque eu ando sempre vestido assim, né? Mas eu discretamente, para evitar celeuma, discussões, etc. Então tá, tu invoca o Pai em qualquer lugar que puder. Agora, sempre de preferência no quarto, com a porta fechada, como já ensinei há 2000 anos, Mateus 6, versículo 6. Está respondida a pergunta dele? Vamos adiante. Qualquer dúvida, volte a perguntar. Eric Eberhard, de Mogi das Cruzes. Hoje, dia 7/6/2014, minha amiga Vaz faz aniversário. Você poderia dar algumas palavras de feliz aniversário a ela? Quem? Vaz é o nome da amiga deles. Bom, o que eu posso fazer? Para me desejar que ela tenha saúde e longa vida, mas o que eu posso fazer mesmo é na hora que eu pedir a bênção, se ela quiser, ela pode participar da bênção. Se ela, porventura, também tem liberdade consciencial para assistir a hora da bênção, então se ela quiser, para ter saúde e prosperidade, na hora da bênção ela põe a mão assim, ó, não assim, e sim assim. Daí a Senhora derramará sobre ela a bênção, o melhor presente de aniversário, que é a bênção do Altíssimo, né? Vamos lá. Agora é a bênção. A bênção. Ah, pois é, justamente falando em bênção, ainda bem que essa outra pergunta, o horário chegou, né? Então, antes de pedir a bênção, aproveita já, deixasse tudo para essa pergunta, justamente. Então, daí pediu o Pai a bênção, antes de novo, reitero que na luz do meu Pai, Senhor e Deus que é em mim, eu continuo amando todas as criaturas que se movem sobre a terra, sem exceção, obviamente coerente com a eterna e divina lei da igualdade, que consiste unicamente em distribuir-se desigualmente a desiguais na medida em que se desigualam. Lembro que algumas pessoas podem dizer assim: mas isso aí ele já está repetindo coisas de 2000 anos, que eu já 2000 anos ensinei sobre isso, mas a lei é eterna. O que eu ensinei há 2000 anos está sempre em vigor, né? Então agora, aqueles que querem participar da bênção, colocam suas mãos assim, abram os seus olhos, porque não tenha treva nos olhos, e o Senhor vos abençoará. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua e toda glória para todos sempre, ó Pai. E a paz seja com todos meus filhos, de sábado e até sempre. Bom, pessoal, como sempre, este programa estará disponível a partir de amanhã no nosso canal no YouTube, Henrique Cristo TV. E não esqueçam que as perguntas que não foram respondidas hoje serão respondidas no próximo sábado, logo no início do programa. Uma excelente semana a todos e até sábado que vem.